Aleluia. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade. Tentei fugir. Aleluia. Mas o Senhor, na sexta-feira, falou forte comigo, usando o pastor José Carlos, da Leão, da tribo de Judá. E se eu não fizesse a vontade de Deus, ia pagar um preço muito caro. Ele só saiu e foi embora. Chegou outro varão para orar com nós ali. Nós encontramos uma dificuldade. Às vezes a gente cria dificuldade, mas a gente também tem que ser humilde e reconhecer que a gente erra. É ser humano. E o varão também disse a mesma coisa para mim: se tu não fazer a minha vontade, eu vou te cobrar. Então eu estava ali em casa, eu disse, eu falei para os irmãos que não vou, mas Deus começou a falar comigo: eu vou te cobrar, eu vou te cobrar. E eu disse, não, vou me arrumar e vou ir sim. Glória a Deus. Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 9 e versículo 39. Diz assim a palavra do Senhor, para não cansar os irmãos em pé. E levantando-se Pedro, e foi com eles. Tanto chegou e levaram ao quarto alto, e todas as viúvas rodearam, chorando e mostrando as túnicas e as vestes de Dorcas, e fizeram quanto estavam com elas. Vamos ler de novo, irmãos. E levantou-se Pedro, e foi com eles, e tanto chegou, e levantou ao quarto alto, e todas as viúvas rodearam, chorando, mostrando as túnicas e as vestes que Dorcas fizeram, e quando estava com elas. Os irmãos podem tomar assento em nome de Jesus. Eu agradeço a Deus nessa tarde estar com os irmãos. Esse Deus, Ele é tremendo, longânimo, que eu possa passar uma mensagem para os irmãos aqui que o Senhor tem colocado no meu coração. Foi agora, vou falar para os irmãos, eu estava despreocupado, mas Deus coloca aquilo que a gente lê, fica guardado dentro do coração da gente. Mas aqui faz me lembrar de Pedro. Quando Pedro estava com Jesus Cristo, e quando Jairo se pôs aos seus pés, o centurião italiano da corte, poderoso, se dobra diante de Jesus e disse: eu gostaria que você entrasse e fosse à minha casa, minha filha está marimbunda, está para morrer, e eu estou aqui me humilhando perante ti. Quem quis dizer: estou quebrando o meu orgulho diante de ti. Amém. Que tu pode. Glória a Deus, Pai. Porque ele já tinha recorrido à medicina, já tinha recorrido aos médicos, e ninguém poderia fazer nada, como o irmão estava falando aqui. Era Deus mostrando para ele. Então, aquele homem se prostrou diante de Cristo. Mas o que mais me chama a atenção também, quando Jesus cura, ele entra na cidade, ele sempre, quando ele entrava dentro da cidade, algo notório acontecia. Aleluia. Tanto na entrada, tanto na saída. Verdade, aleluia. Ele é Deus soberano, mostrando aos seus discípulos. E nisso, eu creio que aquela mulher do fluxo de sangue estava na sua casa, no seu pátio, quem sabe a rua direita. Isso é uma parábola que Deus deu para mim, irmãos. Eu não sei qual é o pensamento que Deus eleva os irmãos nessa dimensão dessa palavra. Mas algo maravilhoso que veio à minha mente. Aquela mulher, quem sabe, pegou a sua cadeirinha, o seu costume. Nós temos o costume, às vezes, de sentar na frente de casa e tomar um chimarrão. E às vezes passa alguém de carro e fica olhando pra gente. E aquela mulher já estava frustrada. Já há 12 anos padecia de uma enfermidade ao seu corpo. Glória a Deus. Ela já gastara tudo, era uma mulher rica, poderosa. Estava enferma. Mas ela conhecia todo mundo daquela região. Glória a Deus. Ela conhecia aquele homem que jazia 38 anos com a sua cama na beira do tanque de Betesda, que ali a água sacudida pelo anjo, e quem se jogasse primeiro ficava curado. Ela sabia que tinha o cego de Jericó mendigando a porta da cidade, aquele coxo que estava também à porta lá mendigando. Quando Pedro chega, quando eles fazem aquele milagre, e todos eles passaram naquela rua, mas Lázaro não era um morto. Eles diziam: só Jesus traz a vida. E ela pergunta: quem é que fez isso? Jesus de Nazaré. Vai lá e vê. Vai lá presenciar o que ele está fazendo lá. Quem sabe ele estava na praça ou num campo. Hoje nós temos aqui dentro desse lar, que todos os domingos tem
E o inimigo lutou muito contra mim mesmo, e eu mesmo lutei contra mim mesmo. E nós às vezes temos que vencer certas barreiras, certas coisas, que eu disse para o Senhor, eu não quero mais saber esse negócio de ciúmes, não. Eu não tenho vergonha de dizer, fiquei com ciúmes da minha esposa, o inimigo começou a trabalhar na minha cabeça, mas o Senhor dos Exércitos também já, logo em seguida, já me passou lá, não deu refresco não, irmão. Então Deus, Ele é tremendo quando Ele ama e nos exorta. Então eu agradeço a Deus pela exortação que o Senhor trouxe, me acordou. E eu estava ali, vou, não vou, e a voz do Espírito Santo falou, vai sim, estão precisando sim. Glória a Deus. E tu deu a tua palavra, não foi para eles, foi para mim. Aleluia. E eu lembrei que o servo de Deus falou em profecia, eu vou cobrar de ti se tu não fazer a minha obra. Já está atrasada a obra demais, ainda tu vai atrasar mais ainda. O pastor foi embora. Meia hora depois chegou o irmão Luciano e o irmão Aparecido, nós vamos trazer eles aqui. É uma bênção de Deus, é um casal. Aleluia. E ele disse para mim, assim, olhando para mim, Romulo, Deus vai te cobrar. Eu me liguei na hora que o outro já tinha falado, o pastor tinha falado. Aleluia. Não era eles, era Jesus falando comigo, que aquela palavra começou a atuar em detalhes. Eu disse para minha esposa, eu não vou, tu quer ir, tu vai, eu não vou te impedir não, tu vai. E aquela voz começou a dizer comigo assim, tu vai pagar o preço disso. Tem necessidade de tu pagar o preço? Tu já não te humilhou? Aleluia. E tu vai pagar mais preço. Isso, amém, Senhor. Eu vou sim. Eu não sei se o servo de Deus vai me dar uma palavra, eu não tenho nada, não me preparei para nada, Senhor. Mas aquilo que o Senhor pôs na minha mente lá vai ser. Aleluia. Quando o irmão perguntou para mim, tu vai pregar? Vou. Não disse não. Aleluia. Estou aqui. Glória. E aquelas pessoas começaram a passar diante da frente da casa daquela mulher. E todos diziam, Senhor, eu estou tornando a ver. E ela pergunta para ele, mas quem é que fez esse milagre em ti? Jesus de Nazaré. Ele está lá, na praça ou no campo. Como eu falei, uma parábola para os irmãos, falar que tinha uma multidão junto com ele. Eu creio que estava na praça ou em frente da igreja, aonde estava aquele coxo começa a caminhar, ela vê ele caminhando e disse, mas tu não era coxo, tu não estava lá, eu já te vi lá quando eu procurei um médico para me curar desse fluxo de sangue, dessa hemorragia. E ali, aquele homem passa cantando, só o Senhor é Deus, daí diz para ela, vai lá e vê. Tanto que aquela mulher viu tantos passando ali, dizendo Lázaro ressuscitado. Ela disse, pô, mas tu tinha morrido. Vai lá e vê. Ela com as suas poucas forças sai, irmãos. E vai de encontro ao mestre e aquela multidão. Ela vê aquela multidão. O que me chama a atenção, que as vestes do Senhor em Apocalipse falam que é como talhares. É uma cor reluzente, uma cor forte. Ela olha para o meio da multidão, Jesus andando com sua orla, com seu vestido. Para lá e para cá, aquela luz começou a chamar a atenção, o Espírito Santo brilhando nas vestes do Senhor. Se eu for citar, irmão, o apóstolo Paulo, tendo o seu suor, do seu lenço, onde jogava e pegava nas pessoas, eram curadas. A sombra de nosso mestre passava e curava. Pedro também teve essa experiência. Então, Talita, comigo estava morta. Cura a mulher do fluxo de sangue, ela vai lá e toca. Simplesmente tocar nas obras de Cristo. Saiu virtude dele. Até a roupa que nós vestimos, irmãos, tem unção. Não é bobagem que eu estou dizendo, é bíblico. Se tu ler, tu vai ver. É bíblico. Quando Elias desce do céu, desce as vestes dele, e Eliseu pega, a primeira coisa eu toco no Rio Jordão, e o Rio Jordão se abre. Aleluia. Para ele receber a porção dobrada do Espírito de Deus. Glória a Deus. Curou até os ossos de Eliseu. Quando o soldado cai dentro daquela cova e vem para fora, ele ressuscitou também. Coisas tremendas. Quando Elias ora por aquele menino que estava morto, ele ressuscita, bota fôlego e clama a Deus, e Deus faz um milagre. Oh, glória. Santo és tu, Deus. Quando Jesus entra dentro da casa de Talita, vocês vão entender aonde que eu quero chegar com os irmãos aqui nesta tarde. Glória. Quando entra dentro da casa de Jairo, de sua mãe, começaram a rir. Jesus disse, ela não está morta, ela só dormiu. Ela está dormindo. Aleluia. Porque o dono da vida estava ali. Oh, glória. O Criador de todas as coisas, o Filho do Criador. Aleluia, Deus. O Redentor que está à destra do Pai. Oh, Deus Santo. E eu sempre digo para minha esposa que nós somos as últimas gerações da face da terra. Não sabemos se os nossos netos vão chegar
filho da irmã Ana ali, não sabemos se eles vão chegar. Não. Eu sei que de repente eu não vou chegar até lá, irmãos. Não sei do meu dia de amanhã. Hoje eu tenho força, mas vou ficando velho, vou ficar cansado. Não sei se um dia de amanhã eu vou ficar doente, entrevado em uma cama. Eu não sei o que vai ser de mim amanhã, mas eu tenho que aproveitar e fazer hoje. Ter o bom ânimo de fazer hoje a obra de Deus. Seja ela com vontade ou sem vontade, eu tenho que fazer a vontade de Deus. O inimigo não quer que nós viemos para casa. E o Senhor não faz a milícia dele com seus anjos para nós ir. Aquela mulher toca, foi curada. Pedro vê aquilo e se ficar maravilhado que até as vestes de nosso mestre cura. E aquela menina, Talita Cumi, tinha morrido. Chegar e disse: olha, não é oportuno mais o mestre, não precisa mais ele na tua casa. Tem a notícia ruim para te dizer: morreu, não tem mais jeito. E Jesus, vendo aquilo ali, sabendo o que estava falando para ele, disse: Jairo, eu vou à tua casa. Esse mestre não precisa mais, ela morreu. Eu sou o dono da vida, eu sou o pão vivo que desci do céu. Tu creres? Eu creio na tua palavra, como Deus fala para Pedro. Pedro, lança a rede. Ele disse: Senhor, eu vou lançar sobre a autoridade de tua palavra, porque eu já pesquei, já fiz. Esse que já tinha feito. Mas o sobrenatural pertence a quem? A Jesus Cristo. Aleluia, 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 aleluia. Não o pensamento meu, eu pensava: Deus, tem mais jeito, eu não mudo mesmo, eu estou lutando contra mim mesmo, eu quero mudar e não estou conseguindo. Eu cheguei um pedacinho que o irmão estava falando aqui, eu vi que o irmão orou ali na sexta-feira comigo, repreendendo o voodoo, a magia negra, existe, é real, irmãos. Porque eu estava em Uberlândia, eu caminhando na estrada, eu me decomparo, escrito o olho que tudo vê, maçons, os Illuminati, bruxaísmo. Irmão, é real? Está isso, a gente acha que não tem? Os filhos das trevas estão se preparando aí com a campanha do Lula. Eles, quando ganharam esse primeiro turno, roubaram, não sei, não quero me meter em política. Mas as trevas se manifestaram, irmãos. E nós cristãos, nós estamos dormindo. Aleluia. Não interessa quem é o que está lá na frente, mas é um anjo de Deus, se vai fazer certo ou errado. Depende de cada um de nós, mas nós evangélicos temos que pensar bem. Tem muitos evangélicos que vão voltar no Lula, cada um escolhe. Irmãos, não queria entrar nisso, mas a questão é que o Senhor está me cobrando isso. Está me falando aqui, pense bem o teu voto, vai votar nas trevas ou tu vai votar em Cristo? Dizendo que é cristão e vai votar nas trevas, ô meu irmão, cuidado depois para te não pagar um preço. Glória a Deus. Eu não sei o teu pensamento, mas o Senhor está me cobrando para me falar isso. Aleluia, Jesus. Se o homem de Deus que está lá na frente erra, quem não erra? Imagina, irmãos, nós vamos botar as trevas. Eu estava dizendo para a filha da minha esposa hoje, pensou o teu filhinho entrando lá, eles faziam cartilha para um menino com menina, uma menina com menina. Eles forçaram muito isso. Mas só que Deus é tão grande, o Espírito Santo com misericórdia é tão grande que está conosco, Aleluia. que não permitiu esse tipo de coisa acontecer. Porque ainda tem um povo orando, tem eu e você, a Fátima, o irmão Fabrício, o irmão André, o irmão Aleluia. aqui eu, que sempre oro nesse sentido para não deixar isso se manifestar da forma que está, irmãos. Nós estamos vivendo uma Babilônia muito grande nessas últimas horas. Irmãos, e aqui na palavra de Deus, Pedro, Jesus e João entram para dentro daquele quarto. Aleluia. Aquela menina estava morta. E Jesus fala, ela está dormindo. E eles começaram a rir. Jesus perguntou para a mulher de Jairo: tu crê que eu ressuscito? Ela crê. Perguntou para Jairo: tu crê? E os outros começaram a rir. Fechou-se a porta do quarto. Entrou Pedro, João, Marcos. Um deles entrou, porque eu não consigo lembrar agora. Mas entrou os dois discípulos. Ele orou. A menina abriu os olhos, se assentou e disse: Talita comigo. E disse para aquela mãe: traz coisas para ela comer, que ela está com fome. Irmãos, vocês vão entender que eu vou entrar para dentro dessa mensagem. Aleluia. De Dorcas, Talita, Comim e Dorcas, que quer dizer mulher com seus olhos cor de mel, mulher como uma gazela montuosa, com uma agulha linha ela mudou uma cidade e mudou muitas pessoas naquele lugar. Aleluia. Vocês vão ver aqui pela palavra que eu li. E as viúvas, e eles, varões, colocaram ela num quarto alto, o seu corpo. Que eu não li aqui, ela estava morta. E elas chegaram diante de Pedro, quando Pedro vem de Lídia para Jope, onde estava essa mulher morta, essa serva do Senhor, que era discípula. Ela pregou o evangelho. Ela era uma mulher que cuidava das viúvas, dos órfãos.
Porque ali as embarcações saíam, eram algo rochoso, e o mar violento que era daquele lugar, jogava as embarcações contra as pedras, e muitos não chegavam ao mar aberto para poder pescar e trazer o alimento para eles venderem o peixe. Glória a Deus. A embarcação afundava, eles morriam, muitos ficavam ali, muitas mulheres viúvas, muitas mães perdiam seus filhos, muitos filhos perdiam sua mãe e seu pai que estavam dentro da embarcação, queriam buscar o alimento para eles, o sustento, e aquela mulher com uma linha e agulha mudou a história. Aleluia. Fazia a obra de Deus. Nós, será que estamos fazendo a obra de Deus, ajudando alguém que necessita, que precisa mesmo? Será que nós estamos fazendo uma visita? Eu disse, Senhor, eu estou muito acomodado, eu estou muito parado, eu não estou visitando ninguém, eu não estou pedindo aonde o Senhor quer me levar nos lares, aonde tu quer, eu não estou fazendo evangelismo, eu não estou mais pregando, eu estou muito acomodado, e quando me chama, eu começo a negar daqui, acontece uma coisa dali, eu não quero mais isso para mim, não, Senhor, me desperta como tu despertaste aquele povo, lá em Jobe, lá em Lídia, tinha alguém que fazia a obra de Deus com vontade. Nós temos que lutar nessas últimas horas contra a preguiça, contra o desânimo, contra a força. Você está olhando, eu no sofá, ali à tarde, e Deus falando comigo, filho, olha a minha serva se esforçando para cantar para ela não errar, e tu bem atirado e acomodado aí. Hoje eu vou te deixar tu assim, mas a próxima que tu me fizer isso eu vou te, meu Deus, eu misericórdia, eu levantei. Aí daqui a pouco ela viu minha mãe, não, tu vai, vamos contigo, não vou te deixar tu sozinho, não. Aleluia! Nós vamos junto. Não é por causa de ciúmes, não, não é isso, irmãos. Companheiro é companheiro junto. Momento bom, momento ruim. Verdade. Porque a gente vai encontrar dificuldade. Qual é o casal que não discute? Qual é o casal que não briga? Qual é o casal que não tem um perrengue? No momento bom e ruim, nós temos que estar junto. Aleluia! Quando o outro encontrar dificuldade, ó, meu amor, estou aqui, estou em dificuldade. E eu aprendi isso a me expressar aquilo que eu viesse em ti mesmo, ela não gostando. Mas eu vou falar para ela, ó, estou passando por isso, estou pensando isso e isso. Me ajuda em oração. E é tremendo, é muito lindo isso. Aleluia. E aqui, irmãos, 2 varões vão chamar a Pedro em Jope. Ele vai. Aleluia. E aí a mensagem, vocês vão entender agora a mensagem que eu estou falando. Pedro chega naquele lugar, eles começam com as vestes, eles começam com os lenços, mostrando a serva do Senhor fazia isso e isso, Pedro. E ela veio enferma, veio ficar enferma e faleceu, o corpo dela está lá. Será que tu podes fazer alguma coisa de ficar glória a Deus, lá? aleluia, Jesus. E o Senhor e o Espírito Santo começam a trabalhar na mente de Pedro. Como vai trabalhar na sua mente agora, nós vamos se transportar para aquele lugar. Aleluia. Ou você vai se transportar para algo que aconteceu na tua vida. O irmão já contou um fato. Eu me lembro muito bem que eu estava indo para um monte. Eu tenho a minha canela quebrada, a tíbia quebrada. Não era para mim mais andar. A minha esposa conta o testemunho e disse, não, vou ficar quieto, depois eu falo. Aleluia. Eu estava indo para um monte, 3 horas da manhã. E o Senhor usou minha filha, não vai, pai. Vai acontecer algo contigo. E eu me lembrei de um recado que a irmã entregou. Eu disse, não, mas Deus vai me proteger. Eu pensava que o cristão era intocável. Mas eu me enganei completamente. Deus começou a me mostrar na palavra que Sadraque, Mesaque e Abednego, Sadraque e Mesaque, eles entraram para uma fornalha aquecida 7 vezes mais. Jó perdeu tudo, menos a sua esposa, mas perdeu tudo. Mas não deixou de adorar a Deus. Jeremias estava dentro de um calabouço, calando até o pescoço. O eunuco faz um lençol, desce até lá no fundo do poço e tira o servo de Deus de lá. Eram homens de Deus. Aleluia. Elias entrou para dentro de uma caverna com medo de Jezabel. Mas era homem de Deus. Eliseu sofreu perseguições daqueles meninos, mas ele orou a Deus e veio a ursa, os ursos, comer aqueles meninos, porque blasfemavam com Deus. Aleluia. Todos passaram por provações. Esther, Mardocai, sofreram perseguições de Amã. Estavam ali. Eliseu foi provado com Geazi, mas glória a Deus, aleluia. Jesus Cristo foi negado pelos seus discípulos, mas estava ali. Aleluia. Quantas vezes nós neguemos a Cristo e ele disse, não, mas eu te amo. Eu fiz pelos meus discípulos ano passado, eu faço por ti hoje. Tenha bom ânimo, te esforça, porque o Senhor disse, Josué,
Esforça-te e tenha bom ânimo. Irmão, sofremos um acidente. Numa curva que fizemos, eu disse pro rapaz, antes de chegar na curva, Deus começou a falar para mim, espera diminuir a velocidade, espera diminuir a velocidade. Eu disse, meu amigo, por que tu está correndo tanto? Aí quando nós chegamos, não precisa, que pressa é essa? Nós estamos indo para um monte, não estamos indo. Alguém doente, alguém, irmão, calma, diminui. Ele estava 100 por hora e foi abaixando. Quando ele chegou a 40, nós demos de cara com outras 3 motos. Escapemos de uma e demos no meio das outras 2, se embolemos, quebrei a perna, eles quebraram, um arrancou o dedo, saboneteira. Eu tenho aqui a canela, irmão, não sei se a minha calça vai conseguir puxar aqui em cima. Mas eu vou tentar mostrar para os irmãos que não é bobagem não, irmãos. É real. Aqui, ó, aqui o osso. Ele está colado aqui e outro aqui, saiu aqui. O couro de minha bunda falou lá nas costas. Então, irmão, a cirurgia, sabe que hora que eles foram fazer cirurgia? Que eles foram ver minha perna quebrada. Aconteceu às 3 horas da manhã, foram ver às 9 horas da manhã. O médico não queria fazer isso. Não, o senhor vai fazer sim. O senhor vai fazer os pontos na minha perna, não vai deixar, você vai apodrecer, vai entrar bicho, como é que eu vou cuidar? Não vou poder me mexer. E a perna desse tamanho, eu achando que iria perder a minha perna. Glória a Jesus, Santa Glória. E eu vi o milagre de Deus. Meu irmão da Deus é amor. Eu nunca olhei para a placa, irmão. Sempre olhei para os servos de Deus. Aleluia, sua glória. Santa Placa me pegar, a placa vai subir para o céu. Jesus nunca pregou Glória. Ele pregou, ide pregar o evangelho a toda criatura. Aleluia. Aqueles discípulos chegaram para o Senhor e só estão falando, que bom que estão falando meu nome, deixa eles pregar. Aqui nós estamos falando o nome do nosso mestre Jesus. Então, irmãos, quando aquelas pessoas chegam ali, Pedro começa a recordar. Eu comecei a recordar disso. Agora o Espírito Santo começou a fazer eu recordar que ele colou meu osso. Eu trabalhava na Redmark, madeireira pesada, era piso, porcelanato, cimento, tijolo, pedra de bloco, de areia. Irmãos, era coisas pesadas, madeira, Itaúba, as madeiras de eucalipto, madeiras nobres, que eu não consigo lembrar, todas elas, canela preta, angelim, eram janelas, coisas, às vezes nós tínhamos que subir apartamento, não tinha elevador, tudo no ombrinho, cimento. Eu disse, será que eu vou conseguir trabalhar? E Deus levou sair, eu vou desinchar tua perna e vou colar teus ossos, para te mostrar que eu sou Deus. A medicina rejeitou, platina, minha carne rejeitou um monte de coisa, mas o Senhor é Deus. Ele cola, ele sara, ele cura, ele sara a pressão, a AIDS, o câncer. Quando ele quer, ele faz. Verdade, aleluia. Glória a Deus. Quando ele não quer, não adianta nada desse mundo, nada vai Glória a resolver. Deus. E aqui, Pedro começa a se transportar para a viagem de Talita comigo, quando o Senhor tira todo mundo para fora. E o Senhor dobra o joelho e ora. Pedro, pô, mas o meu mestre fez isso. E ele está me mostrando nesse momento para me fazer isso também. Quem sabe um dia vai chegar na vida dos irmãos orar por alguém morto. Eu não tive esse prazer. Mas com a minha filha morta nos meus braços, eu ergui ela para cima, dando convulsão nela. O sangue, a língua engolindo, os olhos só estavam brancos. Eu disse, Senhor, é a única rosa que tu me deste. Mas não estava falando nesse tomzinho aqui, não. Eu berrava, eu gritava, que o desespero vem, o pavor vem. Eu só vi que ela virou e disse, pai. Quando ela disse pai, caiu de novo. Disse, não, agora para os médicos. Fomos lá, descobrimos através de um olho dela, de uma retina do seu olho, como pegasse uma faca quente ou um ferro para marcar um olho no olho dela, a má formação do seu cérebro. Mas Deus é Deus de misericórdia. Está lá ela, não poderia ter filho. Aleluia. Deus deu 2 filhos para ela, a Vanessa e o Vitor. Muitas vezes eu digo para ela, filha, valoriza os teus filhos, não rejeita eles. Não poderia ter, tu pediu para Deus, Deus te deu 2. Por que rejeita? Está ali a minha esposa que muitas vezes eu brigo com ela, não dou refresco não. Como Deus também não me dá refresco, eu digo para ela, olha, minha filha, eu não me admiro, tu. Às vezes a atitude que faz era para te estar nos pés de Cristo. Era para te estar adorando o Senhor. Tu queria uma casa, Deus te deu uma casa. Tu queria um esposo, Deus te deu um esposo. Tu queria um carro, Deus te deu um carro. Aleluia. Irmão, ela jogou num trilegal lá no sul, igualzinho no jogo que tem por aqui. Ela jogou lá e Deus deu um palio para ela. Olha, impressionante. Ela disse, vai lá e compra, porque eu vou te dar. Deus não tem jogo, mas não sei. Deu para ela, não sei, é ela e Deus. Glória a Deus. Aqui Pedro começa a lembrar daquilo de Talita comigo, de Jairo, daquele povo. Jesus faz, ele dobrou o joelho e começa a clamar ao Senhor, o Senhor que é o dono da vida, que ressuscita sonhos.
Aqui não tem ninguém morto, mas quem sabe o teu projeto está morto. Aleluia. Quem sabe o meu projeto estava morto, mas eu creio que Deus está Deus, ressuscitando. Pai, Eu creio que Deus aleluia. está elevando os meus olhos para o cume dos montes, porque lá na frente, como a irmã falou, a irmã Ana não sabia do que ela me falou ali. A Fátima já ouviu que Deus vai me fazer me tornar seu pastor e eu vou ser o pastor, mas não para me ser melhor que os irmãos que tá. Título de pastor vai até para o inferno se não se converter. E se converter mesmo, ter amor pelas almas, Aleluia. ajudar as pessoas necessitadas, Glória a Deus. como o irmão tem amor pelas almas. Eu liguei para o irmão e disse assim: irmão, eu não vou, mas irmão, eu vi que o irmão começou a orar, a irmã começou a orar, e Deus a trabalhar de uma forma tão grande. E ele começa a orar. E eu creio, como do vale dos ossos secos, Ezequiel disse: haja vida, e houve vida. Pedro começa a orar: Senhor, traz a vida que tu pode. Eu vi Lázaro ser ressuscitado. Eu vi o filho da viúva de Naim sendo ressuscitado. Aquela multidão de tristeza e aquela multidão de alegria se encontram os dois conflitos. E qual é que vence? A vida, que era Jesus Cristo, ainda é vida na cruz do Calvário. Ele trouxe a vida para mim e para você. E o bom ano, o inimigo tem lutado, irmão, no meio de nossa família para derrotar, para nos envergonhar. Mas o Senhor dos Exércitos trouxe o bom ânimo, a guerra, o fortalecimento para nós vencer as potestades principais. Não adianta voodoo, não adianta magia negra, que nós estamos lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Aleluia. A minha esposa, eu nem falei nada para minha esposa. 2 dias de manhã, eu disse: Senhor, abriu a porta, eu fechei, a porta nossa pesada, abriu sozinha. As outras vezes eu ia ficar: o Senhor de Jesus tem poder. Senhor, se é a tua vontade, se manifeste. Se não é, repreende, não deixa nenhum mal acontecer conosco, nós discutir, bater boca, como diz. Graças a Deus, quando nós entramos, o assunto foi agradável. Eu disse: Senhor, obrigado, Senhor. E logo o Senhor falou comigo: é a oração das pessoas que estão orando por vocês dois, repreendendo os infernos. Aleluia. Irmãos, é terrível como o inimigo luta com magia negra contra a minha pessoa. Porque algo vai acontecer lá na frente que eu vou incomodar os infernos. E assim seja feita a vontade de Deus, que Ele me escolheu para essa obra. E eu quero. O Senhor me ungiu, me consagrou ao presbítero. Aleluia. Diante de uma convenção. E eu sinceramente não estou honrando como deveria honrar esse ministério que Deus botou nas minhas mãos. Não é um título que vai me salvar. Aleluia. Mas é como um pastor de um rebanho, irmãos. Como um Lodebar estava lá, Messibofete, dentro de uma cidade sem pastor. Aleluia. E eu comecei a pensar nisso: como Deus, tu vai me conduzir a chegar a este rebanho. Hoje eu estava pensando, mas desse ano como tu vai me conduzir? Daí, irmã, Deus usa a irmã Ana, que você chegar lá, pastor. Mas não foi só ela, não. Muitas pessoas. Uma vez nós estávamos lá em Osório, no Rio Grande do Sul, eu e minha esposa. Nós mal começamos a se conhecer. E Deus falou para ela: ó, esse aí tu não vai enojar, não. Tu vai lutar, mas tu não vai enojar ele. E muitas vezes ele me botou no chinelo para poder me enxergar. Mas de repente, se eu mudar, eu estava amor nela. E carinho. E eu muitas vezes lutando: não quero mais ficar com ela. Eu te dei. Ainda falei uma palavra para ela que feri muito ela. Eu nunca imaginei. E às vezes uma palavra, num momento de raiva, a gente fala uma besteira: se eu vou quebrar a aliança contigo, não quero mais nada. Com Cristo também. Já botei Deus no meio. Fiz errado. Nunca mais eu uso essa expressão. A aliança que Deus me deu, até eu morrer, eu vou honrar ela sim, em Cristo Jesus. Agradeço pela minha amada que está ali, o esforço. Eu vendo ela louvar, se preparando, e Deus disse: agora tu está vendo. E a palavra tu não vai mais de qualquer jeito, não. Tu vai começar a te preparar. Aleluia, Jesus. O interessante, irmãos, tu tem que estar saindo preparado de casa. Pessoa, se o pregador não vem, Deus te pega, André. Te pega Aleluia. para pregar. Deus. Eu não. Não diz isso. Deus te chamou para a brecha, entra para a brecha. Glória a Deus. Como eu falei para os irmãos iam notar em parábola, em pensamento. Eu disse para os irmãos irem junto comigo. Você no seu pensamento, quem sabe você está lembrando uma mensagem: pô, eu queria pregar desse jeito. Pô, essa mensagem está me despertando para algo. Ressuscitar, milagres, poder de palavra. Irmãos, tu já viu Jesus? Poucas vezes Jesus bota a mão. No esquife ele botou a mão. Ele fez um lodo e botou nos olhos do cego, cuspiu e fez. Escreveu no chão.
maioria das vezes dos milagres de Jesus foi na autoridade da palavra. A tua fé te salvou. Tu tornes a ver, tu vai ver. Curado foi, ressuscitado foi. Autoridade de palavra. Aleluia. Muitas vezes, irmãos, nós temos irmãos, não leva mal, não vi isso aqui. Mas tem irmãos que às vezes a irmã com o cabelinho ali arrumado, vai lá no instituto, arruma. Mas temos abençoados irmãos, meu irmão não precisa disso. Autoridade de palavra. Tem que sair do verbo. Aleluia. Do pão vivo que se tornou dentro de nós. Dizer, sai. Aleluia. Curado foi, Deus falou contigo, vai ser curado. Mas tudo tem que ter uma preparação. Aleluia. Nós temos que estar preparados. Glória Porque o inimigo a Deus. da nossa alma não brinca de ser diabo, não. E nós temos que estar revestidos no Senhor dos Exércitos. Pedro começa a orar. Eu creio que nos meus pensamentos, nos meus ouvidos, aqueles ossos daquela irmã, da serva de Deus, de Dorcas, começam a se estralar. E ela se coloca de em pé, olha. Pedro, o que tu faz aqui? E ele diz, Deus, que Jesus Cristo, nosso mestre, te ressuscitou. E ele pega ela pela mão. Olha algo notório que me chama. Aleluia. Aquelas mesmas viúvas e aquele povo que estavam apresentando a linha e a agulha, os tecidos vestidos, começam ali, irmãos, no glória a Deus, aleluia. Quando Pedro vem com ela, passando no meio deles, eles começam naquele reteté, porque é algo notório de ver alguém sendo ressuscitado. Nós não vemos, mas Deus faz ainda isso nesse momento, nos dias de hoje. Tira pessoas da UTI, tira as pessoas que estão ali com mais, Deus cura com câncer, eu da minha perna. Verdade, O irmão ali que estava pronto, o intestino trancado por semente. Então, aleluia. algo Deus te livrou de um acidente, de uma enfermidade, Glória a Deus. de um homem mau, de uma mulher má, que às vezes a gente não vê, tem pessoas que tramam até para matar a gente. Ele não vai ser meu, não vai ser nem de ninguém, vou matar ele porque ela ama ele, vou matar, mas Deus nos cuida. Irmãos, eu estava um dia ali, eu falei para minha esposa, muito achou bobagem. Aqui é santo, Aleluia. 3 vezes santo. Eu estava ali, veio um carro de moto. Assim para baixo, eu fazendo um mosaiquinho na frente da minha casa ali. E eu cuidando do Espírito Santo, ora. E eu comecei, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder, só na minha mente. Daqui a pouco ele parou, tu é o Rômulo, sou? Eu disse, não, tu me conhece. Não, me mandaram fazer um serviço. Mas eu estou vendo uma luz em ti muito grande e eu não vou fazer isso não. Não vou fazer essa bobagem, pagar um preço para uma pessoa. Eu sei tudo de ti, da tua esposa, todo o trajeto veio do sul, tu fez isso, tu morava lá na Castro Alves, tu veio pra cá, tua esposa comprou a casa do Ney, assim o dinheiro, sabia detalhes, tudo. Mas eu não vou fazer isso não, eu vou devolver o dinheiro para essa pessoa. Eu também não questionei quem era, não quis nem saber, pegou a moto dele e foi, não tirou o capacete nunca, e foi embora. Eu cheguei e falei pra minha esposa, ninguém quis acreditar. Mas Deus tem falado comigo lá em Uberaba, uma irmã. Deus te levou na morte no sábado da tarde. Tu estava fazendo assim, eu te dei o livramento. Deus é Deus de perto, Aleluia. e Deus de longe. Glória a Deus. Aleluia. Jesus. E ele falou a situação. Tem muita gente de coração duro, mas eu vou quebrar. Botar o Ezequiel, versículo 11, versículo 19. Eu vou tirar o coração de pedra. Foi sábado passado? Não, já faz uns meses antes de eu casar. Que também passou esse dia também uma moto aqui pra lá e pra cá, rodeando pra lá e pra cá, e o cara não tirava o capacete. Eu disse, esse cara tá fazendo alguma coisa. E olha que perturbava, esse aqui foi trabalhar e olha que ele perturbava. Uma moto preta? Uma moto preta pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. Acho que E é. olha Jesus, ó, mas vai queimando esse filho do cão bem longe. No dia ele vinha na ponta rua e voltava, e vinha e voltava. Deus acho que não estava permitindo ele me ver ali. No momento que eu me levantei, que ele viu. Mas Deus, ele é tremendo. Aleluia. Aqui, quando aquelas mulheres vêm, quer dizer, Thalita, Dorcas, disse, poxa vida, a nossa discípula, porque ela foi uma discípula daquele lugar. Irmãos, que eu possa ser um discípulo de Cristo, aqui nesse lugar, aonde eu for pisar na planta dos meus pés, aonde quando chegar a igreja nas minhas mãos, eu possa estar bem maduro mais, Aleluia, Jesus. com uma fé inabalável, e fazer a obra de Deus, um dia contar com os irmãos. Deus sabe de todas as coisas, irmãos. Levar o irmão André para pregar, a irmã Ana, o irmão Fabrício. Hoje nós estamos aqui com o irmão, que tem uma estrutura de fé.
Deus está nos trabalhando. Minha esposa, Deus já está preparando ela, dirigente de coral, cantar, fazer a obra de Deus. Quando eu pregava lá no sul, os mesmos lugares que ela está, que ela frequentava, eu frequentava, os irmãos que ela conhecia, eu conhecia também, mas só que a gente nunca se viu. Nós conversando, as mesmas pessoas, e Deus me levava para muitos lugares, irmãos. Isso não é bobagem que eu estou falando para os irmãos. E Deus me deu o livramento da morte, como daquele meu irmão. Eu vi no serviço, o rapaz puxou a arma e me atirou. Só veio, ele disse: Deus me dá o livramento, eu vou seguir ele. E eu era danado, eu era malandro, como diz assim. Mas malandro com gozinho de sapo, dá o cu, cai logo ali na frente. A Deus não tem mal. Um dia eu fugi, fui para um bailão, e um rapaz alto, moreno, forte, quando eu olho para os olhos dele, assim, tinha chamas de fogo, e disse: se tu ficar aqui mais 10 minutos aqui, eu vou te matar. Mandaram eu te matar, eu vou te matar. Eu vou te dar a oportunidade de 10 minutos. Eu beirei a porta daquele bailão, era Asa Branca, na cidade de Alvorada. É igualzinho aqui, só que o troço era grande lá. Eu disse, beirei a porta, me fui embora, entrei para dentro do táxi e fui. Eu disse: nunca mais eu vou desobedecer a Deus, daqui em diante eu vou seguir. Irmão, foi a melhor coisa que aconteceu aqui comigo. E foi a melhor coisa que ter acontecido entre eu e minha esposa, porque eu abri os meus olhos, Deus conseguiu tirar as escamas dos meus olhos, tirar os tampões dos meus ouvidos. Os infernos, a obra de feitiçaria, não tem mais poder, não. Glória a Deus. De atitude diante do altar, eu fiz uma aliança com Deus, eu vou honrar ela junto com a minha esposa, junto com os irmãos. Eu sei que não foi numa eloquência, mas eu sei como Deus está falando aqui. Devagarzinho, devagarzinho, que Deus nos ressuscita. Não é só uma morte, não, ressuscita o nosso ministério. Ressuscita de vontade de fazer a obra de Deus. Como o irmão vai para a rádio, como o irmão vai fazer algo notório, profundo do Senhor dos Exércitos. Como a irmã Ana, como o irmão, Deus está projetando aliança. É algo muito notório, irmãos. Eu não sei qual é a dimensão que Deus te mostrou, como Deus mostrou para Pedro. Mostrou de Talita ressuscitada junto com Jesus, mas ele estava sozinho ali. A pessoa física dele estava sozinha, mas estava ali o Pai, o Filho e o Espírito Santo junto com ele. Aleluia. Ele lembrou, eu creio que ele lembrou de Lázaro, eu creio que ele lembrou do filho da viúva de Naim, ele lembrou do aleijado, ele lembrou que Deus multiplicou o pão e o peixe, ele lembrou do cego de Jericó, ele lembrou da mulher do fluxo de sangue. Então ele exerceu a fé de algo sobrenatural, irmãos. E o dia que nós chegar nesse patamar, um dia eu já cheguei nesse patamar, mas circunstâncias da vida, eu me deixei levar pela carne, pelas minhas emoções, e eu fiquei cego. Mas eu sei que o Senhor está me tirando essas escamas dos meus olhos. Aleluia. Endurecendo o meu coração, que eu tenho que me dedicar para a obra dele. Porque naquele dia, ele vai me cobrar das almas que eu deixei para trás. E eu tenho certeza disso. Mas as minhas mãos não vão chegar mais vazias diante de Deus. Não. Porque ganhei muitas almas para Deus, mas não é por isso, por orgulho, dizer aqui para os irmãos. É pessoas na praça. Glória a Deus. Para nós encerrar aqui, irmãos. Estava eu e minha filha evangelizando numa praça da cidade de Alvorada. Tinha um rapaz deitado num banco, com uma faixa enrolada, uma garrafa de 7 cantos de cachaça do lado dele. Eu disse: vou pregar com o dedo. Ah, tá, tô louco então. Deu certo, era louco, drogado, bebia, e eu não te transformei. Eu, opa! Ele veio e minha filha disse: se tu não fazer a obra que Deus te mandou, eu vou lá, pai. Eu olhei para ela, fiquei quieto. Ela pegou e falei da minha mão: onde vai? Eu vou fazer, tu não vai fazer. Quem vai pagar o preço é tu, não eu. Deus está me incomodando meu coração com 7 anos. Aleluia. Eu disse: não, parei, vem cá, minha filha, vamos junto então. Tu entrega o folheto. Aleluia. E eu faço aquilo que Deus quer. Esse Senhor abre a minha mente. Que não seja a minha carne, não seja a minha emoção, nem a minha razão, e nem que eu penso, mas seja ele eclesiástico agora no momento, e a revelação é sua. Ele disse: homem, tu não é daqui, tu é da cidade de Curitiba. Tu vieste para cá, te roubaram, perdeu tudo. E Deus me mostra que tu era empresário. Agora que ramo, que coisa, Deus não está me mostrando.
Mas sabe de uma coisa, irmão? Deus vai te trazer tua esposa de lá, vai te dar a tua família de volta, e aquilo que roubaram de ti, eles vão te entregar nas tuas mãos, porque a justiça está determinando. Tu crê? Deus vai te tirar e vai curar essa tua perna, diabetes, não sei o que é isso, mas Deus vai curar. E de noite tu tá lá no culto, na sede, abracei ele, fedia, mas fedia, eu abracei ele, dei aquele carinho, e fui embora, minha filha. Aleluia. E comecei a pensar, comecei a orar e pensar, daí chegou a noite, quando eu vi o cara que estava no primeiro banco da igreja, aquele homem. Se passou-se 9 meses depois daquilo. Eu trabalhava na Coca-Cola Compar, 10 anos naquela empresa. Glória Com a a Deus. bicicletinha, tô indo. Desci um lombão, depois subi um lombão alto. Quando estou na metade da mão, eu vi pip, pip, um carro. Eu, opa, a paz do Senhor, quando eu vi aquele carro parado na frente. Posso conversar contigo, irmão? Pode. Mas nunca imaginei que era o homem de Deus que estava ali. Que era aquele que tinha orado. Aleluia. Glória Ele a Deus. para mim, Rômulo, não esqueci mais do teu nome. Ficou gravado. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Minha esposa, minha filha, me deram minha pedreira Glória. de volta. Entregaram tudo para mim de volta. E eu vim te abençoar. Disse, não, se tu vai dar alguma coisa para mim, dá para uma pessoa que necessita. Hoje eu não preciso. Então assim seja feita a vontade de Deus. A obra de Deus, irmãos, ela vem com retorno de Deus. Eu peço para os irmãos se colocarem de pé em nome de Jesus. Que esse Deus, ele é tremendo, que eu possa ter trazido uma palavra que mexesse com a tua estrutura de Deus, do Espírito Santo de Deus. O irmão está com a caixinha aqui, nós vamos estar orando aos pedidos aqui. Aleluia. Eu me coloco também, eu e minha esposa aqui. E agradeço a Deus por essa porta. Que Deus, naquele dia, irmão, mostrou para ti nós ali. E eu não esqueci mais. Ao nosso irmão André, que Deus venha abençoar ele e o seu companheiro lá na rádio. Deus, ele é tremendo, ele é poderoso. Se tudo der certo, quinta-feira eu e minha esposa vamos lá, em nome de Jesus, que Deus possa usar ela para cantar. Ou nem que seja para orar, irmão André. Mas nós vamos estar lá junto com o irmão, se Deus quiser. Fecha os teus olhos. Eu não sei qual é o teu pedido, não sei qual é a dimensão que Deus te levou. Mas, varão, eu tenho certeza que Deus vai te usar muito. Te prepara. Pessoas da tua família que não estão acreditando vão ver a transformação da tua vida. Já está sendo mudado, mas eles não estão acreditando. O quê? Aquele lá está mudando. Aquele lá não quer mais jogar bola. Aquele lá não quer mais beber. Aquele lá já está transformado. Quem te transformou foi o Espírito Santo que está te convencendo ao teu coração. E tu sabe o que tu está sentindo aí. Eu já senti muito forte no meu coração queimar, a vontade de chorar, de se alegrar. Tu está vivo porque Ele quis. Não é porque tu contou o testemunho aqui. Tem muito mais coisas que tu passaste entre o vale da sombra e da morte e Deus te curar. É como Deus dissesse para Natanael: antes de tu chegar a mim, eu te conheci e te vi tu debaixo da figueira. E ele acreditou porque sabia que era o segredo só dele e de Deus. Assim o Senhor desfrutou. Oh, glória. Oh, Não foi só esse momento aí, não. Oh, aleluia, que tu contou aleluia, aqui. aleluia, Tem coisa Jesus. muito mais forte. Santo, Que Deus fez tu vencer. Santo, Pai. A carne quis gritar, o mal quis te Deus, perseguir, aleluia, mas Deus te Jesus. livrou e te curou. Está mostrando que Ele é Deus. Oh, aleluia. Mostrando que tu é homem feito pela mão de Deus. Amado Deus, nós te colocamos diante de tua presença. Sim, Jesus. Aqui nesse lugar, nesse momento, eu fecho os meus olhos e eu posso ver a tua luz sentinela, Senhor, como uma lâmpada Oh, fluorescente. aleluia. Bem mais forte. Falou de ressuscitações, ressuscita o meu sonho, guarda a minha família, guarda o meu trabalho, guarda a nossa saúde, para nós, a maior riqueza na face dessa terra é a saúde que nós podemos ter como anjos, nos cuidar, que nós podemos ter um bom fim de semana, que nós podemos ter um início de semana de trabalho, uma segunda-feira, uma terça-feira, uma quarta-feira, uma quinta-feira, uma sexta-feira, até chegar o sábado novo, Senhor. Senhor, abençoa a nossa área financeira. Abençoa, Senhor, os nossos irmãos que estão aqui. Eu não sei qual é a petição deles da casa própria. Senhor, meu Deus, eu não sei qual é a petição, se é uma esposa. Senhor, eu não sei qual é a petição dele, mas Tu pode atender. Mas dá uma pessoa convertida, não convencida. Senhor, que não possa bater o seu peito. Ah, eu sei, Tu não sabe. Nós somos duas partes, somos 50-50. Nós temos que às vezes dobrar e ouvir aquele que está ao nosso lado e admitir que está certo. Ser igualzinho companheiro de trabalho, às vezes aquele trabalha sozinho.
Mas muitas vezes nós trabalhamos com outro colega, que nós temos que ter paciência, suportar o outro colega, ter graça e a tua luz dizer, pô, essa aí é uma mulher de Deus, é um homem de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.